Tem uma galera, provavelmente nos ouvindo e até assistindo, que passam por situações parecidas, né? De Deus entregar algo na sua mão, né? Que eu chamaria de início um movimento, né? Que se torna igreja. Teria algo que seria feito diferente? Então, eu sei, é difícil a pergunta porque tudo que foi feito te trouxe até aqui, né? Assim, mas de forma mais ideológica, assim, racional, você teria feito algo diferente? Acho que de maneira mais racional, eu teria ouvido as pessoas mais experientes lá atrás. Eu tinha uma postura muito revolucionária. Mas ao mesmo tempo foi isso que gerou e produziu esse movimento de salvação. Mas é o que você falou, né? De maneira mais racional. Se fosse possível isso, né? Eu teria ouvido pessoas mais experientes para entender algumas coisas que não são questões propriamente doutrinárias, mas são questões praxeológicas de uma igreja que são muito importantes. Por exemplo, à luz das Escrituras, a gente percebe a igreja vivendo uma cultura muito orgânica. Inclusive de batismo e tudo mais. O batismo bíblico, ele não está vinculado a uma instituição, mas ele está vinculado a um corpo espiritual que é a Igreja de Cristo, invisível. E a gente percebe dentro da realidade do Novo Testamento, por exemplo, a questão do batismo, uma maneira muito orgânica de se viver e praticar o batismo. Enfim, creu, batizou. Exato, não tinha o cursinho de batismo, né? Exatamente, é o Filipe, que não era um presbítero, enfim, era um diácono da igreja, um evangelista, enfim, pregando, é o eunuco no meio do caminho, batiza ele, nem sabe para onde ele vai parar esse eunuco, mas batiza. Paulo, Silas, enfim, na madrugada, batiza a família do carcereiro e assim por diante. Então a gente percebe essa maneira orgânica de se praticar o batismo, por exemplo. E à luz disso, a gente também atrás pensando, não, a gente precisa ser orgânico assim. E de fato foi muito importante, por exemplo, essa questão, porque muita gente chegou a Jesus, foi batizado, e foi muito genuíno que vivemos durante algum tempo. Mas depois... Você me contou até que a galera era batizada no trabalho, na faculdade. Em qualquer lugar. Enfim, volta e meia era testemunho daqui. Mas como é que a galera fazia? Tipo um copo de água e... Copo de água, debaixo da torneira. A gente costumava dizer e aconselhar da seguinte forma, né? Batiza com a maior quantidade de água que tiver. Possível. Então, se der para ser imersão, faça a imersão. Se for aspersão, faça aspersão. Porque cremos que o batismo ele é essa confirmação da fé que ainda continua sendo a nossa convicção. Sim. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que houve uma banalização dessa prática. Aí a gente entendeu porque na tradição da igreja existe uma escola para o batismo. Entende? Então, o que eu quero dizer é o quê? Que se eu tivesse ouvido pessoas mais experientes naquele período de tempo, eu teria evitado alguns erros que lá na frente tiveram que ser consertados. Mas você falou, né? Você usou o termo comigo em outra conversa, de efeitos colaterais, né? Exatamente. E tem, obviamente, seus efeitos colaterais. Grupo pequeno, por exemplo. A gente tinha uma paixão evangelística, então a gente não tinha muito critério para estabelecer quem lidera. E aí empoderamos muitas pessoas para liderarem. Tínhamos, enfim, 200 e tantos grupos pequenos acontecendo na cidade. Entretanto, muitas dessas pessoas não eram gabaritadas e capacitadas para liderar um grupo pequeno à luz, por exemplo, de 1 Timóteo capítulo 3. Não atingia os requisitos de um diácono da igreja. Mas a nossa paixão evangelística delegou essa autoridade. E qual que foi o efeito colateral disso? Muitos líderes despreparados se sobrecarregaram, se machucaram por assumir grupos pequenos despreparados. Muitas ovelhas foram feridas e machucadas por conta de terem líderes que muitos nem convertidos depois se descobriu o que era, mas nessa paixão de viver o reino, de evangelizar e assim por diante, fez com que nós acelerássemos esse passo e ignorássemos essa recomendação bíblica. Então, o que eu quero dizer é o quê? No período de tempo que vivemos, isso foi muito genuíno.
Mas A intenção era muito boa. exatamente, mas a conta quando chegou foi alta. Por quê? Porque, por exemplo, nessa questão de você empoderar alguém para liderar a igreja é muito sério. Porque ele carrega seu nome, ele carrega a autoridade da igreja, e eu, por exemplo, como pastor presidente da Onda Dura, fui culpado de muitos erros dos Sem líderes dúvida. que eu não cria, não praticava, não ensinava e não recomendava tais práticas. Mas você empoderou, né? Mas eu empoderei. Então, eu não tenho como fugir da raia e da responsabilidade minha de ser o líder presidente dessa organização. E mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não recomende, mesmo que nós ensinávamos a não fazer tal coisa ou praticar tal coisa, enfim, foi feito, ponto final. Então, com o passar do tempo, nós nos tornamos muito mais criteriosos Legal. nesse sentido. E aceitamos o fato daquilo que Jesus fala, né? A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. E eu concluí foi o quê? Tratando desse assunto, né? De que se Jesus tinha falta de trabalhador, sendo ele quem ele é, Talvez o Lipão. talvez o Lipão vai ter que também ter falta. E hoje a gente inverteu essa realidade à luz da experiência e da maturidade de que não vamos suprir toda a necessidade, toda a demanda que é levantada para nós. A gente não vai ter tantos pastores ao ponto de suprir tantas portas, por exemplo, de implantação de igrejas que nos permitem implantarmos. Nós não vamos ter tantos líderes de grupo pequeno para atender a demanda de uma igreja que cresce. Nós não vamos ter tantos discipuladores para discipular novos convertidos quanto a gente queria e precisa. Sim. Então, passamos a lidar com o paradigma de forma diferente, né? Entendi.